Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina, coisa boa. Estamos de volta, graças a Deus. A todos vocês, uma boa tarde. A você no sítio, chácara, fazenda, apartamento, casa. Você que está no comércio, na indústria, você que está conosco todos os dias e de repente com a gente pela primeira vez. Então tá aí, a todos vocês, o nosso abraço carinhoso. Sempre é muito bom ter você aqui no nosso canal 19.1, agora Imperatriz, de segunda a sexta-feira, nesse horário da 1 até as 2, com muita informação para você. E para a gente sempre um prazer renovado, viu? Ter você aqui participando aqui conosco, aqui do nosso programa. E a gente agradece aí a todos vocês que também entrem em contato conosco através do nosso zap 982264955. Esse aqui você fala direto com o Denis Lopes, só que Denis Lopes está dodói, ontem não estava muito bem, né? Resfriado, e está em casa hoje de repouso. Denis, grande abraço a você e uma boa recuperação, tá bom? Então tá aí, mas tá aqui, ó, o contato para você entrar em contato conosco, 982264955. E também, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá, @TV Meio Norte ITZ. Pra gente sempre um prazer muito grande e ali você tem notícias o dia todo e todo dia, tá bom? Bom, aqui também você tem o www.tvmeionorte.com, que é o nosso site. E através desse site você fica ligadinho com a gente em qualquer parte do Brasil, do mundo. Você nos assiste, você nos acompanha através desse site. Então, tá aí para você essa oportunidade, tvmeionorte.com. E logo abaixo tem aí o nosso YouTube, onde você pode rever os programas, as entrevistas, alguma matéria específica que você quer rever ou ver, se não viu, você encontra no YouTube, TV Meio Norte Imperatriz. Seja nas nossas plataformas digitais, ou seja no canal 19.1, aqui você fica muito bem informado. Duda, Daniel, tudo tranquilo aí? Bora? Bora que vamos então. Olha, a vacinação, nós estamos aí nesse período onde tem se falado muito a respeito da importância das vacinas e da vacinação. Nós aqui mesmo, no Agora Imperatriz e nos nossos demais programas, a gente tem enfatizado muito a importância de se prevenir, gente? Prevenção, como já diziam os antigos, é o melhor remédio. Então, a vacina é preventiva e nós precisamos então entrar, nós tivemos aí final de semana aí a multivacinação, ali no shopping, no Imperial Shopping, nós tivemos a multivacinação, muita gente participando e indo para o shopping e via lá a movimentação, e é bom isso, né, porque vê a movimentação, já está na movimentação, vê o pessoal lá, já aproveita e vacina. Outros já foram especificamente para vacinas. Para vacinação. Então, é de suma importância. E olha só, as crianças de 6 meses a 2 anos também agora têm a oportunidade de serem vacinadas. A Fabi conversou com a Sormani Branco, que é a coordenadora da Atenção Básica em Saúde aqui do município de Imperatriz, e ela tem mais detalhes para a gente. Põe na tela, Daniel. Olá para você e para quem está ligado na programação da TV Meio Norte. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Sormani Branco, ela que é coordenadora da Atenção Básica aqui de Imperatriz. Sormani, então, muita expectativa para esse início da vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos a partir de amanhã, né? Sim, a partir de amanhã nas nossas unidades de referência, né, como Beira Rio, como Planalto, Ayrton Senna, entre outras, a gente vai iniciar a vacinação da faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade, né, que é a Baby Pfizer. A gente está aí com os profissionais todos capacitados, é uma vacina que realmente é diferenciada, a diluição, né, os ml também, para aplicação na criança. Nesse primeiro momento, só crianças com comorbidades, com crianças que têm diabetes e entre outras comorbidades. E a gente vai estar informando isso através das equipes de saúde da família, e das redes sociais e do Instagram da Prefeitura também. E, posteriormente, crianças sem comorbidades também vão receber? Vão sim, nesse primeiro momento com comorbidades. Depois, a gente vai abrir para todas as crianças. Sormani, Imperatriz tem alguns testes rápidos, né? Onde a população que quer saber se tem Covid ou não pode fazer esses testes? Tá, nós temos aí 13 unidades que estão realizando teste rápido, como Santa Rita, as UBS de horário estendido, como a UBS da Vila Nova, tá? Entre outras, estamos realizando teste.
teste rápido. Aí se você tiver alguns sintomas, estiver gripado, estiver com algum mal-estar, febre, dor de cabeça, pode estar procurando essas unidades para realizar o teste rápido. Principalmente agora, nesse período, né, chuvoso, está mudando o clima, aí tem muita criança, né, também gripada, aí vem as síndromes gripais, né, começa a surgir. Mas se você tiver com sintomas, com a falta do paladar, do olfato, né, todos os sintomas que todos sabem, os sintomas do Covid, pode estar procurando a unidade realizando o teste, né, que nós estamos realizando em 13 unidades básicas de saúde. Agora, mudando de assunto, sobre a questão do monkeypox, aí, popularmente chamada de varíola dos macacos, como é que está o cenário aqui em Imperatriz? Teve novos casos? Sim, no total, em Imperatriz, né, foram notificados aí positivos 7 pessoas, 6 já estão de alta e um ainda continua em monitoramento, né? Ele está internado, inclusive, essa pessoa, porque qual é o maior problema dessa patologia do monkeypox? Realmente são as lesões, onde na região perianal, né, e genital é onde mais incomoda, né, que fica muito infeccionada com as lesões, a pessoa sente muita algia, né, que é dor, muita dor, aí acaba sendo internada, mas não é uma doença letal, né, eu quero frisar aqui, ela não é letal, o problema mesmo é a dor intensa nas lesões, a pessoa pode vir a ter febre também, dores nas costas, dor de cabeça também, cefaleia, e pode ser sugestivo. Hoje nós temos ali a nossa referência para o monkeypox, onde é realizada a coleta na atenção básica, o antigo ambulatório do Covid, lá que é a nossa referência, né? Lá tem médico todos os dias, de segunda a sexta, né, de 8 a meio-dia, das 14 às 17 horas, e você também pode estar sendo atendido nas unidades básicas se o médico, a equipe de enfermagem, diagnosticar sugestivo, né? Ser sugestivo ao monkeypox, eles referenciam para o ambulatório que é o antigo Covid, que é o ambulatório do monkeypox. A referência ao horário comercial. Dos outros horários você pode estar procurando as UPAs. E criança, o infantil, o hospital infantil. Tá ok. Eu agradeço muito a entrevista. Conversei, portanto, com a Sormani Branco, coordenadora da Atenção Básica. Com essas informações, eu volto aí com você no estúdio. Muito obrigado, Sormani. Obrigado, Fabi, pelas informações. Está aí, então vamos vacinar as nossas crianças. E aí papai e mamãe também aproveita para tomar a vacina se ainda depende, né? Se ainda está em falta aí, vamos atualizar a carteira de vacinação, certinho? Olha, por falar em vacinas e para Covid, agora também foi lançado ou aprovado pela Anvisa um remédio, né? Um remédio para tratamento da Covid. As informações da TV Brasil na tela do agora. Uma diretoria da Anvisa aprovou por unanimidade, né, a venda do Paxlovid em farmácias e hospitais particulares com rotulagem e também com a bula em português e espanhol, né? Também foi aprovada a ampliação da validade do medicamento de 12 para 18 meses. A medida levou em consideração, né, a liberação, né, da venda desse medicamento pela iniciativa privada em outros países como Estados Unidos e Canadá, bem como o aumento de casos de Covid no país, né, já que a liberação desse medicamento deve facilitar o acesso ao tratamento contra a Covid. Como você disse, Renato, o medicamento só pode ser vendido com prescrição médica e também com orientação adequada ao paciente sobre o uso correto. Deve ser tomado dentro de 5 dias, né, após o início dos sintomas, em adultos que não precisam de oxigênio e que tenham a indicação risco aumentado de progressão da doença. Lembrando que o Paxlovid teve o seu uso emergencial aprovado aqui no país no dia 30 de março deste ano. A Anvisa alerta, no entanto, que a vacinação continua sendo a melhor estratégia para a prevenção contra a Covid-19. E uma outra informação, a agência também aprovou o remédio Remdesivir para o tratamento pediátrico contra a Covid-19. O medicamento pode ser usado por bebês a partir dos 28 dias e 3 quilos e que estejam com pneumonia e precisem de oxigênio suplementar. O Remdesivir é um antiviral injetável de uso hospitalar. Muito bem, está aí, portanto, né, já era previsível, né, justamente a chegada de remédios para a Covid. Mas se a gente
tem a vacina é para você não ter ou ter com sintomas leves, né? E esses tratamentos. Agora, lembrando que esses medicamentos agora é só com prescrição médica, certinho? Então, mas a gente agradece, né? Aí agradece a Deus a oportunidade da gente poder ter esses medicamentos aí à disposição agora para tratamento, tá? Olha só, vamos de tempo e temperatura. Hoje em Imperatriz, o sol e aumento de nuvens de manhã, mas também a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima na madrugada foi de 22 graus e a máxima nessa tarde chega aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 51% e 88%. E agora vamos aí às informações de tempo e temperatura no nosso Nordeste. Põe na tela. Nesta terça-feira, as instabilidades ainda persistem em grande parte do estado da Bahia. Vai ser mais um dia com predomínio de céu nublado nas cidades mais ao sul e com chuva que acontece em vários momentos, na região de Vitória da Conquista, em Ilhéus e também na cidade de Porto Seguro. Já na capital Salvador, o sol até volta a aparecer mais e a chuva ainda acontece de forma isolada. Já no litoral do Pernambuco e de Alagoas, tem previsão de chuva em vários momentos, mas sem grandes alertas. O ar ainda vai continuar abafado. Tempo firme em Natal e também na maior parte do interior da Paraíba e do Ceará. Capital Fortaleza, São Luís e Teresina com pouca chuva e com mais aberturas de sol ao longo do dia. A máxima em Salvador e Natal chega a 30 graus. Em Recife, máxima de 28 graus e calor de 34 graus em São Luís. Muito bem, tá aí para você tempo e temperatura e a gente volta já já, é rapidinho, não demora nada. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Muito obrigado a todos vocês que entram em contato conosco. E a gente agradece a todos vocês aí, né, pela credibilidade. Tá aí, ó, nossas plataformas digitais, além do canal 19.1. E a gente agradece a todos vocês aí por estar nos acompanhando, seja aí no Instagram, seja aí no nosso site, né? A gente agradece a todos vocês. Muito obrigado. Olha, o Procurador-Geral da Justiça, doutor Eduardo Nicolau, ele recebeu o título de cidadão imperatrizense. Aliás, tem feito assim, um trabalho gigante, né, na nossa região. Ingressou no Ministério Público do Maranhão na década de 80, né? E a gente agora, a Imperatriz, né, agracia, né, o doutor Nicolau, Eduardo Nicolau, com esse título, né, de reconhecimento pelos relevantes trabalhos prestados e o reconhecimento também em nossa cidade. Põe na tela. Olá para você e para quem acompanha a nossa programação. Eu converso então agora com ele, doutor Eduardo Nicolau, Procurador-Geral de Justiça, que recebe hoje esse título de cidadão imperatrizense. Como é que o senhor se sente recebendo esse título tão importante? O senhor que tem uma carreira tão longa aí jurídica. Olhe, eu estou felicíssimo. Se eu lhe disser que eu estou menos do que isso, eu estou mentiroso, porque Imperatriz sempre foi uma cidade das minhas alegrias. Eu fui promotor de justiça daqui em 1985, conheço a cidade de Imperatriz ao longo de todo esse tempo, sempre vou e volto a Imperatriz. Imperatriz é uma grande cidade, é uma cidade que só nos orgulha em questão de seu trabalho, de tudo que acontece em Imperatriz. A agropecuária é enorme, as plantações são imensas, o comércio, a indústria, tudo aqui em Imperatriz é muito avantajado e isso faz com que o estado do Maranhão cresça cada vez mais. E eu, como promotor de justiça, há 43 anos de Ministério Público, eu fico muito feliz e muito honrado em receber o título de cidadão de Imperatriz. Acho que eu venho morar aqui também depois que eu me aposentar. E além de Imperatriz, o senhor também trabalhou em várias cidades da região Tocantina também, um trabalho bem expressivo. Eu trabalhei em mais de 8 cidades daqui do estado do Maranhão antes de ser procurador de justiça. Já estou como procurador desde 1991. Já tenho uma grande carreira pela frente. Sou um dos mais antigos do Brasil, mas não pretendo me aposentar porque eu ainda tenho força para trabalhar muito.
Muitos desafios ainda, né, pela frente, e sem dúvida nenhuma a gente fica feliz, aí contentes que o senhor pense assim, que queira continuar com esse trabalho tão importante aqui em nossa cidade e região. É verdade. Imperatriz precisa de gente que goste e que trabalhe para o nosso desenvolvimento. E eu estou fazendo isso há muito afinco. Eu fico neste cargo de Procurador-Geral até 15 de junho de 2024 e prometo à nossa cidade de Imperatriz, à nossa cidade de Imperatriz, que o que eu puder trazer de melhor, eu trarei para a Imperatriz. Tá ok, parabéns pelo título, tá? E que venham mais desafios aí pela frente. Muito obrigado. Tá aí, portanto, e a gente volta com essas informações e essa entrevista aí com você no estúdio. Muito bom, né? É o reconhecimento da cidade, né? E a gente sabe o relevante trabalho que o Ministério Público presta por todo o estado e nas cidades. E eu tenho o prazer de receber aqui o promotor, né? Aqui nessa oportunidade, Carlos Roston, doutor Carlos Roston, mais uma vez conosco, sempre muito prestativo e sempre muito pronto a prestar os esclarecimentos e as informações do trabalho que a ele compete, né? Na sua área, na primeira vara aqui criminal de Imperatriz e agora também respondendo por Amarante. Doutor Carlos Roston, é um prazer revê-lo e tê-lo aqui novamente. Boa tarde. Satisfação a minha sempre aqui estar aqui no seu programa, prestando os esclarecimentos que a sociedade espera e merece. Bom, sempre é bom conversar com o Dr. Carlos Roston, porque ele sempre traduz, né, aqueles termos muito técnicos e ele traz aqui para a nossa compreensão. A gente viu aí o Procurador-Geral Eduardo Nicolau recebendo, doutor Eduardo recebendo aí esse título. O Ministério Público, ele falava, né, eu estou aqui no Ministério Público há mais de 40 anos, enfim, Ministério Público, como é que funciona essa estrutura, doutor Carlos? Pois bem, parabenizar o doutor Eduardo Nicolau, né, pelo prêmio recebido, pelo título. Né? Então, o Ministério Público, para ficar mais claro, é a instituição que trata, que cuida dos interesses coletivos em sentido amplo. Por exemplo, se você tem um problema lá com o seu vizinho, muitas vezes o vizinho causou um dano, um problema individual, que não diz respeito ao Ministério Público. Mas, se nós temos um problema, por exemplo, aqui com o rio Tocantins, o rio está sendo poluído, esse é um interesse difuso, é um interesse que, na verdade, atinge em tese a todos. Isso, é coletivo. Exatamente, coletivos em sentido amplo, porque nós temos uma classificação difusos, individuais homogêneos e coletivos em sentido estrito. Qualquer um desses interesses, ou seja, os interesses supraindividuais, aqueles que estão para além do interesse meramente individual, todos esses interesses, eles dizem respeito ao Ministério Público. De que forma vocês atuam? Como que é essa estrutura? A gente tem um procurador, como é que essa estrutura funciona? Exatamente. O Procurador-Geral de Justiça, no caso, o Eduardo, ele é o chefe do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nós temos o MPF também, o senhor Aras, que é o chefe do Ministério Público em nível federal. Bom, agora trazendo aqui já essa explicação, a gente compreendendo um pouco aí da sua atuação criminal, vamos falar de alguns casos, né, específicos que nós... A sociedade tem cobrado, sempre cobra da justiça. Uma das coisas, antes de entrar no casos específicos, doutor Carlos Roston, muitas vezes a gente cobra uma justiça e quer que a justiça seja célere, né? E quais fatores que muitas vezes impedem que aquele problema seja solucionado, aquele crime seja solucionado no tempo que muitas vezes as pessoas que se sentiram vitimadas, atingidas, querem? Qual é esse fator tempo que é muito cobrado? Sim, com razão. O interessante é que nós tentemos desenvolver o mais rápido possível, né? Tem até um ditado que diz que justiça tardia seria injustiça, mas é uma utopia também você imaginar uma justiça instantânea. Tem coisas que precisam ser, né, decantadas e é preciso um tempo. Né? Nós precisamos assegurar a todos aqueles investigados e eventualmente processados a ampla defesa e o contraditório, não é, conforme está assegurado na nossa Constituição. Então, nós precisamos, de fato, de um tempo, e nem sempre é o tempo que, às vezes, a sociedade espera. Nós temos um problema também porque nós temos uma criminalidade alta, não é? São muitos casos
de homicídio, por exemplo, você noticia sempre aqui, crimes contra o patrimônio, então são muitos casos, né? E nem sempre nós temos uma estrutura adequada para todos, para essa quantidade, né? A legislação, ao nosso ver, evoluiu hoje com os acordos de não persecução penal, em que é possível fazer um acordo com o investigado para que não tenha um processo. Eu acho que isso é um grande avanço, não é? Mas nós temos aí crimes de maior gravidade em que isso não é possível, portanto nós temos o processo no modelo tradicional. Até porque é preciso dar toda a atenção a todos os detalhes dentro de um crime. Até mesmo nós aqui, quando de repente a gente sabe de um fato, nossa equipe vai até o local e a polícia prendeu uma pessoa e ainda que tenha a evidência de que foi aquela pessoa, mesmo assim no início a gente chama de suspeito, né? Porque é toda uma investigação e isso demanda um tempo, né? Exatamente. A Constituição, ela presume, não culpável, na verdade, às vezes a gente trata como inocente, na verdade é não culpável. Então, a pessoa, segundo a Constituição, só é considerada culpada até o trânsito em julgado, ou seja, da decisão que a pessoa foi condenada, de que não cabe mais recurso. Até lá, ela é presumido não culpada. Ou apenas suspeita. Bom, vamos a alguns casos específicos aqui. A gente teve um caso daquela senhora que foi derrubada da moto e foi um caso que chocou pela violência da cena que a gente viu registrado. Não sei nem se a equipe ainda tem aí para recuperar essa imagem aí, se tiver, Daniel. Sim. Olha aí, nós estamos falando desse caso aí, olha só a situação de violência para... ali se falava inicialmente ali, justamente, derrubou para roubar. Como é que está esse caso, doutor? Pois é, um caso realmente interessante, chocam aí as imagens, não é? Pastor, esse caso está sob a nossa responsabilidade, na nossa promotoria, e nós oferecemos denúncia, mas não apenas pelo roubo, mas por tentativa de latrocínio. Na nossa avaliação, é uma avaliação ainda incipiente, não é? Inicial, na denúncia, nós entendemos que esses coautores aí, eles assumiram o risco de produzir o resultado morte. Portanto, nós entendemos que esse fato aí não se amolda ao roubo na sua modalidade simples, vamos dizer assim, e nós os denunciamos por tentativa de latrocínio. Latrocínio, só para explicar, é normalmente o roubo seguido de morte. Nesse caso aí, a morte não sobreveio, mas nós entendemos... Poderia ter, porque olha, a violência com que foi feita, né, esse roubo, e poderia ter... Ela bateu, ou seja, ela foi arremessada ali, né, da moto. Sim. Então, foi uma cena. Como é que vocês têm tratado nós já oferecemos a denúncia foi recebida e o processo está em tramitação, segundo a última informação que nós temos, está para a defesa oferecer a resposta, mas o processo está em curso e, pelo menos inicialmente, a denúncia foi recebida nos moldes formulados pelo Ministério Público. Bom, um outro caso que está justamente aí, você está acompanhando e trabalhando sobre ele, é um outro roubo, né? Foi um outro roubo. Exatamente. Esse caso é um latrocínio. Não sei se os senhores têm as imagens aí, mas um caso que realmente chocou, não é? O dono, o proprietário de uma loja de celulares, teve a sua loja assaltada, ele tentou reaver, né, os bens que estavam sendo subtraídos e foi alvejado com um tiro fatal. Nesse caso aí, pastor, aí nós temos o latrocínio, mas aí na modalidade consumada, porque a morte de fato aconteceu. E é digno de nota também, nós inclusive solicitamos à juíza do caso que fosse feito um elogio por escrito ao policial
que interveio e conseguiu prender o denunciado, no caso, o acusado, e impediu que, inclusive, que ele fosse linchado. Então, uma atitude correta do policial. Nesse caso aí, ele foi denunciado tanto pelo latrocínio na modalidade consumada, quanto tentado em relação ao policial também, porque houve troca de tiros com o policial. Ah, na época houve troca de tiros. Sim. Ou seja, esses dois casos agora, eles estão aqui em que pé? Muito bem. Aquele ainda na sua fase embrionária, na fase inicial do processo, apesar da denúncia já ter sido recebida. Este aí nós já estamos praticamente concluindo. Nós tivemos uma audiência. Esse último. Nós ouvimos praticamente todas as testemunhas, mas uma das testemunhas, uma testemunha ocular, não compareceu, e aí por isso nós tivemos a designação de nova audiência, salvo engano, para o dia 14 de dezembro, mês que vem, e muito possivelmente a gente possa conseguir já encerrar a fase, pelo menos em primeira instância. Aqui, se possível, até apresentando as alegações finais nessa oportunidade. Quanto àquele outro, o primeiro? Aquele lá ainda está na sua fase embrionária, deve ser designada a audiência de instrução, assim que os trâmites processuais em relação à oportunidade da ampla defesa forem cumpridos. Doutor Carlos Rosson, um caso, agora o senhor tomando conta justamente aí dessas situações também, lá em Amarante, um caso também que veio aí à tona daquela mãe que acabou matando, né, um filho. Como é que está essa situação? Muito bem, esse é um caso já mais antigo, um caso de 2012, mas realmente chamou a atenção, foi noticiada a sessão do tribunal do júri, do julgamento. É importante aqui fazer um pequeno esclarecimento. Esses dois primeiros casos, como é latrocínio, o entendimento é de que esses julgamentos ficam a cargo do juiz togado. Neste caso lá de Amarante, da mãe que mataram o filho, aí já é caso do tribunal do júri, é o tribunal popular que julga. Pois bem, foi designada a sessão, que seria semana passada, e essa sessão não ocorreu. Então, nós deveremos ter esse julgamento sexta-feira que vem. Esse é o caso realmente que chama... Essa semana? Dessa semana. Sexta-feira, lá na cidade de Amarante. Um caso que chama atenção. A mãe, ela escondeu durante todo o tempo de gravidez, ela escondeu a sua gravidez, várias vezes questionada, ela não falava, não admitia, e assim que houve o parto, ela matou o filho. Ela alega, pelo menos o seu interrogatório na polícia, que a criança nasceu morta, mas nós temos perícia, e a perícia informa que a criança nasceu com vida. Há um detalhe interessante também nesse caso, havia sido solicitado um exame de DNA, e nós insistimos e conseguimos, felizmente, nós conseguimos juntar o exame de DNA, nós vamos provar que o filho não era do marido da ré. Olha só, agora, hoje então, no pé que está, na sexta-feira agora... Na sexta-feira nós devemos ter a finalização desse caso. Claro que é possível recurso, mas dentro das nossas atribuições é o fim. Né? Muito bem. Doutor Carlos Rosson, a gente agradece aí sempre a sua pronta presença aqui para esclarecer aos nossos telespectadores, aos munícipes de Imperatriz e da região, né, que, claro, nós temos interesses, e eu sei que também a Justiça tem interesse da solução, em resolver esses casos. Já são fatos e que precisam ter o seu desfecho. Então a gente agradece muito obrigado por sua presença aqui, e a gente vai se falando, vamos ver, depois aí na próxima semana, já do resultado deste caso em si. Com certeza, agradeço sempre a oportunidade e estamos à disposição para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários. Sexta-feira nós deveremos ter um julgamento e aí poderemos falar com mais propriedade. Muito obrigado, até uma próxima. Segura aí que a gente volta já, é rapidinho, não demora nada.
Eu tenho o prazer de receber aqui nessa oportunidade, está conosco o novo secretário da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Imperatriz, e com ele a gente conversa aqui nessa oportunidade. Dorielton Xavier, é um prazer e já dando as boas-vindas e parabenizando também por esse novo desafio, né? Boa tarde. Boa tarde, Laércio, boa tarde a todos que nos assistem, que nos acompanham. É um prazer imenso, eu fico muito feliz por estar aqui hoje, né? Seja bem-vindo. É bom demais. A gente, bom, como eu falei, é um grande desafio, porque quando a gente pensa, e a gente até falava há pouco aqui, antes de ir para o ar, a gente falava das várias atividades que se tem dentro de um município. E as áreas específicas, e a área da saúde, a área da educação, que são as mais, mas a área de desenvolvimento social também é um leque de serviços que se presta, não é isso, Doriel? Existe uma oportunidade muito grande de se fazer bastante trabalho, né? E nós sabemos que nós estamos na segunda maior cidade do estado do Maranhão, Imperatriz. Um estado que está, né, num ranking de pobreza. Isso. E, claro, consequentemente, nós estamos numa cidade que precisa ter uma atenção maior para essas famílias em situação de vulnerabilidade. E é justamente quando se trata aí dessas vulnerabilidades, a SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, ela atua aí para as pessoas entenderem quais são os ramos de atividades, os leques que se abrem aí, as oportunidades de assistir as pessoas. Certo, não é somente trabalhar a assistência, né? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ela trabalha também as políticas públicas, né? Federal, estadual e principalmente que é a municipal, né? Nós temos aí vários programas que a gente tem que estar, né, 100% trabalhando para poder essas famílias, quando precisarem ou procurarem ou fazer a prevenção, estarem 100% à disposição para o nosso público. Aqui na cidade de Imperatriz, especificamente, quais são as áreas assim, que você, na sua visão, porque você você está assumindo agora a secretaria, mas já trabalha lá dentro, já vê. Quais são assim as demandas mais urgentes que você percebe? Olha, nós temos aí as portas de entrada que são nossos CRAs, que é o Centro de Referência à Assistência Social. A SEDES ela é dividida em 3 ramificações, né? A proteção básica, a proteção da média complexidade e a proteção da alta complexidade, né? E os CRAs são os principais programas que são as portas de entrada para poder atender esse público, né? Nós temos aqui em torno de 6 CRAs na nossa cidade, 5 na zona urbana e 1 na zona rural, né? Esses CRAs eles estão em grandes bairros, Grande Bacuri, Santa Rita, Bom Jesus, Santa Lúcia e Grande Santa Rita, no setor urbano. No setor rural, nós temos o CRAS Coquelândia, que são as portas de entrada. Tá. Nessa porta de entrada, quais são as demandas que chegam com mais frequência? Com mais frequência, nós temos principalmente a questão do cadastro único, né, que é a questão dos auxílios que as famílias precisam estar cadastradas. Então, a gente tem esses principais serviços. Além de, claro, nós temos as nossas equipes multifuncionais, que é de profissionais da área da assistência, que é a assistência social, que faz toda a questão do levantamento e principalmente acompanhamento dessas famílias. Temos os pedagogos que fazem as atividades pedagógicas e os nossos psicólogos, né? Cada CRAS ele tem seus profissionais nessas 3 grandes áreas. Bom, e a gente, principalmente nesse momento que a gente vive, nesse pós-pandemia, né? Estamos nesse ano, graças a Deus, aí, já não podemos dizer ainda livres, né? Porque ainda vivemos e vamos conviver ainda um bom tempo com isso. A gente vê as áreas, por exemplo, de saúde, juntamente com essa área social. Hoje é um trabalho, você pode falar que é um trabalho multiprofissional. Correto. É isso? Né? É assim que vocês atuam? É vinculado, né? A SEDES e a assistência não trabalha sem a saúde e sem a educação também. São as 3 grandes secretarias. São os pilares ali, né? Tem que andar em conjunto para poder estar atendendo o nosso público, a nossa sociedade. Porque para poder estar dentro dos programas da assistência, tem que ter a educação e principalmente tem que ter a saúde, porque nós trabalhamos com a média complexidade e a alta complexidade dentro da assistência.
que são as duas últimas esferas que eu lhe falei, da proteção básica, passa-se para a média complexidade, né, que são os CREAS, que são aquele usuário, aquela família, aquela criança ou adolescente que já passou pela situação de violação de direitos. E aí a gente já encaminha para o CREAS. E depois do CREAS, se tiver mais um caso mais de alta complexidade de abrigos, encaminhamos para os nossos abrigos. E assim a gente tem que estar em conjunto com a saúde, porque a algum momento a gente vai precisar do CAPS, né, socorrão, e aí vai. Ok. Hoje, como é que está aí? As creches estão sob o quê? Sob as sedes ou sob a Secretaria de Educação? É educação. Educação. Creche, mas nós temos um abrigo para as crianças, que é a Casa de Passagem, né? Fica ali localizado na 15 de novembro. Muito bem. Então tá aí. Bom, finalzinho de ano, já tem alguma situação em que você gostaria de comunicar aí? Já estamos nesse finalzinho de ano e com vista já com o pé praticamente aí dentro do próximo ano. E você assumindo agora. Gostaria de falar ao nosso público aqui sobre justamente aí a disponibilidade que eles têm às sedes? Sim, as sedes, ela está... tem em torno dos seus 24 horas de diários, né? Nós temos aí, durante o dia, nossos atendimentos 100% à disposição. Final de ano, estamos trabalhando aí projetos, capacitações para esse público. Nós temos aí nossos públicos em situação de rua, nós temos as nossas famílias que são acompanhadas pelos CRAs, que vamos levar projetos e capacitações. Estamos aí encerrando um curso de capacitação no Centro Pop, né, que é um programa que acompanha aqueles moradores em situação de rua. E esses cursos nós vamos estar levando também para outros públicos. Então, a ideia das sedes, né, para esse final de ano e para 2023 é criar parcerias com as instituições e a gente trazer mais oportunidade de empreendimento para essas famílias não ficar só dependendo, né, do governo federal, do auxílio do governo federal. E sim a gente inserir elas no mercado de trabalho, dando qualificações, certificando essas famílias e inserindo nas nossas empresas, no nosso município. Muito bem. Bom, só para a gente até finalizar, como é que essa questão foi feito um chamamento aí para o cadastramento, atualização do cadastro, e as pessoas atenderam ou ainda há uma necessidade ainda de... Atenderam? 100%. Foi um prazo, né, do governo federal e o município se organizou através da prefeitura, sedes, né, com todas as suas equipes, todos os seus programas, e fizemos, né, comunicado em redes locais, TV, rádio, redes sociais, e essas famílias procuraram os seus CRAs. Inclusive, né, tivemos uma demanda muito significativa e conseguimos atender todas essas famílias. Que coisa boa, que coisa boa. Afinal de contas, é de interesse, né, dessas famílias, para que não venham perder esses benefícios agora. Bom, e é como o Dorielto falou há pouco, não é simplesmente você receber o benefício, mas receber também recursos, capacitações, para que você possa... Porque, na verdade, o que as pessoas querem mesmo é o seu trabalho, serem capacitadas e serem inseridas no mercado de trabalho para não depender do governo. Mas, numa situação de emergência, aí sim, esse auxílio vem para somar. Obrigado, viu, Dorielto? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. E a gente, ao longo desse tempo aí, vamos estar aí outras vezes juntos, ou aqui, ou a nossa equipe lá junto com vocês. Obrigado você, Laércio, obrigado a todos que estão nos assistindo. Digo mais, estamos 100% à disposição. Eu, como secretário, estou de portas abertas para ideias, projetos, para receber todo mundo, né, de 8 às 14 horas, ali na rua João Lisboa, é o local da nossa sede, né, até às 14 horas estamos lá à disposição para receber vocês. Bom. Muito bem, muito obrigado. Olha só, os conselhos tutelares receberão 400 veículos para trabalhos em cidades brasileiras. Daniel, está no ponto essa matéria? Se tiver, roda aí para a gente. Os conselhos tutelares foram criados em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles agem sempre que os direitos de crianças e adolescentes são ameaçados ou violados, seja pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsáveis ou em razão de sua própria conduta.
Ao todo, no país, são mais de 6.000 conselhos tutelares, com cerca de 30.500 conselheiros trabalhando para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes e a promoção de políticas públicas para eles. Os conselhos tutelares integram o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que é quem determina as diretrizes gerais para a atuação. Nós precisamos entender que esse conselheiro tutelar, ele precisa de uma estrutura, né, um prédio, uma estrutura física. Para isso, a gente chama a atenção aqui dos gestores dos municípios, que têm um papel importantíssimo em estar ali permitindo e dando condição para que esse conselheiro tutelar possa atuar. Entre as medidas para a valorização dos conselheiros e dos conselhos, o governo federal assegurou que até dezembro vão ser entregues 400 veículos para apoiar as ações. O Ministério oferece ainda 200 vagas para especialização socioeducativa. E a Universidade de Brasília oferece 30 vagas para mestrado sobre direitos das crianças e adolescentes. Hoje nós temos um ranking nacional onde cada conselho sabe a sua posição e sabe que será beneficiado conforme a hierarquia ali do ranking. Muito bem, tá aí. A gente vai ficando por aqui nessa edição do nosso Agora Imperatriz. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Foi muito bom estarmos juntos. E amanhã a gente volta, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, fica com Deus e até lá.